Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4, diz assim: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Para todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Te agradecemos pela adoração, te agradecemos por esse tempo, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, e temos a plena convicção que o Senhor nos deu a oportunidade de ouvirmos a Tua voz, através da Tua palavra, através dos cânticos, dos louvores, através da comunhão entre os irmãos. Por isso, Pai, eu lhe peço que o Senhor fale conosco mais uma vez, e que o Senhor dê graça e sabedoria, e que saiamos daqui aprendendo um pouco mais desta Tua palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. Em poucas palavras, o apóstolo Paulo aqui nos dá algumas pequenas orientações de como nós, que somos filhos da luz, precisamos estar preparados para aquele grande dia. A grande verdade é que o grande dia tem se aproximado mais rápido do que eu imagino. Hoje eu estava com um querido pela manhã, que também é cristão, chegamos muito cedo no escritório, e estávamos lendo um texto de um pastor australiano, em que ele contava algumas coincidências a respeito do Trump, e que o que tinha a ver o Trump com toda essa história que nós estamos vivendo hoje. E a primeira coisa que ele me mostra no texto, a gente lê o texto em inglês, mas a gente estava lendo lá, não porque eu sei, amados, é porque existe o Google e você põe lá, e ele traduz sozinho e a gente não precisa se preocupar, que Trump quer dizer trombeta. Que ele nasce num ano no qual é um ano de lua de sangue, a mesma lua de sangue que é relatado para os finais dos tempos. Não é um ano qualquer que ele nasce, é um ano em que está sendo preparado o renascimento de Israel, logo 2 anos seguintes. E outras coincidências a mais. Mas que, quando a gente olha, e eu não sei se isso é bíblico ou não, eu não estou aqui para afirmar, mas é impressionante que o próprio Trump, ele tem algumas posições, mesmo nas suas loucuras e aberrações, ele quer que seja prevalecido a Bíblia, ele quer que seja prevalecido algumas histórias, ele tem uma relação muito fina com Israel. Nós agora, brasileiros, também estamos tendo essa mesma linha. Ele determina que a embaixada americana vá para Jerusalém e considera Jerusalém a capital de Israel, não da Palestina, mas de Israel, algo que os árabes também a consideram. Coincidências, não sei se é bíblico ou não, mas o que eu quero alertar a você é que o apóstolo Paulo, ele vai nos dando algumas orientações aqui, e que serve para nós, e eu quis dar esses pequenos exemplos, que é o que o mundo está vivendo, e que a gente não está preparados para a volta do Senhor. E a volta do Senhor está perto. Eu tenho plena convicção disso, que a volta do Senhor está perto. E eu poderia dizer pelo contrário,
pelas coisas ruins que têm acontecido nas igrejas. Como as igrejas estão se portando, como que as igrejas estão lidando com as situações, lidando com os problemas, como é que elas pregam hoje. Dizia o pastor Jefferson hoje pela manhã, a gente conversava um pouquinho, que a maior preocupação de uma igreja deveria ser a salvação. A maior preocupação de uma igreja devia ser salvação, salvar vidas. Não importa o que seja, é salvar vidas. Mas qual é a maior preocupação de uma igreja hoje? Ter patrimônio, ter muitas pessoas. E aí, quando eu paro para analisar certas situações, eu olho para esse texto do apóstolo Paulo, em que ele diz assim: irmãos, já não estáis mais em trevas. Quem está em Cristo Jesus é filho da luz. E não pode ser surpreendido no dia do ladrão, porque é uma alusão ao arrebatamento. Vós que sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos demais, mas vigiemos, que sejamos sóbrios, conscientes. Vigia, não é assim que se fala no meio evangeliquez? Vigia, irmão. Vigia para não pecar, vigia para não cair, vigia para não errar, vigia para não falhar. Vigia, meu irmão. O fim está próximo. Pouco antes, vindo para cá, eu ouvi a notícia que o neto do ex-presidente Lula morre com 7 anos de idade, uma meningite meningocócica, difícil. Eu fiquei imaginando, né, o meu filho, mesma idade. Já imaginou perder um filho? Então eu quero contar uma historinha para vocês. Essa semana pedi ao grupo de intercessão que orasse por um casal no qual eu fui pastor deles em Carapicuíba, a Mauri. E eu liguei para ele porque a filha dele veio falecer na segunda para terça, aos 29 anos de idade. Deixou 2 crianças. E eu vi crescer, porque há 20 anos atrás eu era pastor dele. Então eu conheci a Ariadne quando ela tinha 9 anos de idade. Uma menina alegre, feliz, bem casada, praticante da fé cristã. Os pais então nem se falam, diáconos de igreja. Mas eu quero contar um pouquinho de uma história antes. Quando a Ariadne tinha 9 anos, ela tinha um irmãozinho de 3 anos de idade. E nós tínhamos uma grande festa lá na igreja. E a igreja era numa rua como essa, praticamente plana, só que era de esquina a igreja. E a rua da lateral da igreja era uma subida, era um aclive, bem acentuado. E tinha um vizinho da igreja que ele tinha um caminhão grande, e ele parava exatamente na frente da casa dele, na subida. Não sei o que aconteceu aquele dia. A nossa rua estava fechada para a nossa festa, que era uma festa, tipo a festa caipira que a gente faz, só que na rua. Tinha brinquedo, tinha as barracas, estava lotada a rua. O caminhão solta o freio, desce de ré. E ao invés de ele continuar reto, ele faz a curva, entra exatamente dentro da festa. A gente só olhou o caminhão vindo. Passa por cima do filho do Amaury. Morre na hora. 3 anos. A segunda filha dele morre agora. Quando eu ligo para ele, ele diz: pastor querido do meu coração, chorando, Deus me deu, Deus tirou. Dura palavra. Orei com ele chorando no corredor do meu escritório. Aquilo impactou minha vida. E os dois, tanto o pai quanto a mãe, a Vivian, a esposa do Amaury, estão agradecendo a Deus. E vocês podem entrar no meu Facebook, e eles agradecem a Deus pela vida da filha. E eles dizem: agora a nossa missão é cuidar dos netos. Filhos da luz, que não estão preocupados com as trevas, estão preparados,
Sabe o que ele disse no final, quando eu desliguei, um pouquinho antes de desligar o telefone, ele falou assim para mim: pastor, eu tenho certeza que viveremos a eternidade juntos. Eu falei: eu quero estar junto contigo, porque eu quero chegar lá e eu quero dar um abraço na Ariadne. Por isso que eu não entro nessa história, não me entra na cabeça de a gente chegar lá no céu e não conhecer ninguém. É um absurdo isso. Ai, pastor, mas e se o cara tiver 10 mulheres, casou, ficou viúvo 9 vezes, e chegar lá vai ter 10, mas não vai ter esse tipo de sentimento, mas a gente vai ter a consciência da situação. Não é possível que eu vou chegar lá e eu não vou saber que eu tive um filho, que eu tive um amigo. Eu quero conhecer Paulo, quero conhecer, quero bater um papo com eles. Mas que situação em que passa uma pessoa, nós não podemos estar despreparados. A morte é algo que pode acontecer amanhã, e se for o meu filho, se for o seu filho, como nós lidaremos com isso? Somos filhos da luz, e o apóstolo Paulo, ele diz aqui claramente que nós não podemos estar despreparados, nós temos que estar vigiando, nós temos que estar sóbrios de mente. E quando ele fala sobre aqui, ele fala sobre, a princípio, no primeiro momento, sobre bebida. Porque a bebida te tira do centro, do equilíbrio, não é assim? E às vezes, fora do centro do equilíbrio, você está lá, numa nice, de uma brisa suave, seja lá qual for, e você pode não estar preparado neste momento e Jesus voltar nesta hora. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer: vigiar e estar sóbrio, preparado com a mente, conscientemente. E a igreja hoje, ela não está preparada para isso, porque primeiro, ela não está preocupada em falar de Jesus. Se nós todos aqui estivéssemos preparados para isso, preocupados com isso, eu preciso falar de Jesus, não importa quanto custe, não importa o que valha isso. Dizia isso ao pastor Jefferson. Eu vim de uma igreja, que é uma igreja que eu não sei o que está acontecendo com ela, mas eu tenho orado por ela, em que a fundadora dela tinha uma frase que marcou o ministério, e marca o ministério de muitas pessoas: alcance o perdido a qualquer custo. Quanto custa? Custa tudo, todo o nosso esforço, todo o nosso pensamento, tudo. E se eu olho para Jesus, então, eu fico olhando para Jesus, um dos maiores revolucionários. Por quê? Ele revoluciona tudo que está ao seu redor. Ele senta com pecadores, com publicanos, com fariseus. Ele fala com aqueles que necessitam. Porque a pseudo-igreja de hoje está igual àquela época. Está separando as pessoas, não ajunta, não traz comunhão, não traz amor. Por isso que eu sempre preguei aqui os anos todos. Hoje a pastora Vilma postou lá, 4 anos já. Olha que coisa, como passa rápido. 4 anos que eu estou aqui. 4 anos. E eu sempre falo que o que mais importa numa igreja é o amor dentro dela, a salvar. E não adianta ser a melhor palavra, não adianta ser o melhor louvor, se a igreja não tiver amor, ela pode ser o que for, não vai funcionar. Não vai. E aí ele continua dizendo: nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Precisamos ter fé. Qual fé? A fé de salvação, meu amado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos, nós que somos o povo da luz, os filhos da luz, precisamos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Precisamos. É simples, mas complicamos. Ele continua dizendo da caridade, em outros textos do amor. A caridade, o que é? Fazer o bem, amado. Se eu chegar aqui e quiser o seu bem, e você quiser o meu bem, nós estamos fazendo caridade. Não é gostoso a gente fazer o bem para o próximo? Não é gostoso a gente ajudar as pessoas? Não é gostoso a gente ver alguém que está na igreja, que
que você trouxe essa pessoa, a pessoa conheceu Jesus, e ela caminha com Jesus, e você vê a vida dela sendo transformada, porque ela está com Cristo. Isso é caridade. É você se doar a esse sentido, é se preocupar a isso. Faça caridade, sabe, amados? Tenha por capacete a esperança da salvação. Ele continua insistindo: precisamos ser salvos, se manter salvo. Ele fala aqui um pouco mais à frente: olha, porque Deus não nos destinou para a ira. O que ele quer dizer isso? Ele não escolheu você para que você fique, ele escolheu você para que você seja arrebatado. Duro, mas ele te escolheu porque te amou primeiro. E você escolheu amar Deus? Você escolheu amar o teu próximo? Como é que isso se posiciona na sua vida? Fomos adquiridos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Adquiridos. Eu sou uma aquisição de Deus. Será que você pode agradecer que você é uma aquisição de Deus? Eu sou uma aquisição de Deus. Olha, eu não tenho nem noção do que é isso. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, você é uma aquisição de Deus. Aleluia. A sua cédula foi paga. Sua carta de débito, que existia perante ao mundo, Deus a quitou. Deus quitou através de Cristo Jesus. Mas voltamos e queremos às vezes viver as mesmas coisas. Ô povinho, como somos povinhos às vezes, não é? Eu dizia a pastora Patrícia, numa situação em que a gente estava conversando, quantas vezes nós somos fariseus? Você já foi fariseu esse ano? Para quem não sabe o que quer dizer fariseu, é o povo que criticava, julgava, se sentia o melhor na época de Jesus. Pessoas que tinham conhecimento da palavra e usavam o conhecimento da palavra para fazer a favor dos seus interesses. Paulo era fariseu, o maior deles, mas deixou de ser. Mas quantas vezes a gente não volta a ser fariseu? Quantas vezes? Quantas vezes a gente não quer prevalecer? E eu dizia isso a ela, né? Ela até brigou comigo: eu não sou fariseu. Eu não estou falando isso, irmã querida, amada, minha esposa. Não, eu também sou. Às vezes eu também erro. Às vezes eu volto a viver coisas que eu não deveria voltar a viver. Permaneça na luz, meu amado. Você não é da turma da noite, da turma das trevas. Você é da turma da luz. Por que ele alude com isso? Porque na luz a gente consegue ver tudo. O cristão é aquele que você pode olhar a vida dele e você vê frutos. Você vê a pessoa limpa. Filhos da luz, transparentes diante de Deus, mesmo no erro, mesmo no pecado, são transparentes diante de Deus, buscam viver a realidade. Ele continua dizendo que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Paulo diz aqui: olha, a gente precisa se exortar, é ajudar um ao outro a corrigir a caminhada. Corrigir a caminhada, qual é o problema? Se eu faço isso por amor, eu vou ser uma pessoa que ajuda a construir. Ele diz: edificai-vos uns aos outros. O que é edificar? Construir. Eu tenho que ajudar a construir a vida do Lucas, da Tamires. Eu tenho que ajudar a construir a vida do Adriano, do Mateus, da Vera. Eu tenho que ajudar a construir, não destruir. E hoje eu vejo mais destruição do que construção, não é? Às vezes a gente não vê mais o dedo apontado, indicando: você está no pecado.
Outro dia, não, até comentei, acho que foi para o pastor Jefferson. Eu acho o cúmulo do absurdo quando vem alguém e diz assim: existe pecado no altar. Já ouviu, pastor Lucas, isso? Hã? É. Agora, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, que isso aqui não é altar. Aqui não é o lugar de sacrifício. Aqui não se derrama sangue mais. Cordeiro vivo, santo, já foi na cruz do Calvário. Isso aqui é um palco. Essas pseudos caixas de feira que nós transformamos num móvel chamado púlpito. Eu brinco até lá no seminário quando os irmãos vão lá pregar. Vai lá, sobe lá no púlpito. E aí eu brinco, subo no púlpito. Para mostrar que eu não tenho que subir em púlpito nenhum, isso é o púlpito. Que pecado sempre vai existir no palco, porque eu sou pecador. E eu sei que às vezes a pessoa fala isso porque tem gente que vive no vício do pecado. Como disse o pastor Lucas, Deus vai tratar especificamente com a pessoa. Como é que a gente julga? Olha como que o povo às vezes fala: existe pecado no altar. Quer dizer, existe pecado, quer dizer, eu estou aqui, estou me matando, orando, buscando a Deus, estou vivendo na busca da santidade. Aí está um irmãozinho aqui do meu lado que está no pecado dele, viciado, se destruindo. Aí vem alguém e fala: tem pecado lá no palco. Então o pecado dele está no meu pecado, está na minha vida. Está ou não? Não. Não é um erro? Errado. Mas sabe por que isso? Porque as pessoas hoje querem ter em suas mãos o poder de decisão. Paulo diz que a gente tem que se preocupar com salvação. Você, filho da luz, se preocupe com salvação. Você precisa se preocupar em construir e não em destruir. Quando eu entrar aqui, você tem que sempre se preocupar em construir, em fazer o melhor. Sempre. O que eu posso fazer hoje para melhorar para aquele irmão que vai sentar ali, para ele poder ouvir a palavra e ele poder receber a salvação? Se você pensar assim, Deus faz a obra através da sua vida. Será que a gente pensa assim? Paulo está nos alertando que o dia do Senhor vai acontecer. E que nós não vamos estar na ira de Deus. Quem estará na ira de Deus? Aqueles que não participarão do arrebatamento. Eu quero ser arrebatado, e você? É mesmo? Então eu digo a você que é do dia. Você é do dia? Eu sou do dia. Da luz. Não é? Nós não estamos aqui para viver debaixo de nenhum tipo de orientação pecaminosa. Estamos aqui debaixo de uma orientação que constrói a sua vida em salvação. Se preocupe em salvar. Nós não vamos ter tempo de se preocupar com outras coisas. Se eu me preocupar só em levar as pessoas a Cristo e elas se tornarem filhos da luz, povo da luz, a turma do dia, eu não vou me preocupar com outra coisa. Não vou. Amados, para encerrar, a gente estava conversando hoje, e esse rapaz que eu estava conversando pela manhã, ele trabalha com pessoas que são de som, equipamento de luz, e eles estão montando projetos para vender para as igrejas, projetos tops de som, projetos tops de iluminação, projetos tops de preparação. Eu achei tudo legal isso. Achei mesmo. Falei, puxa, eu queria ter uma iluminação style na igreja. Uns movings aqui em cima. Na hora que a quarta pessoa da Trindade fosse subir aqui para pregar, sairia ali do canto com fumaça assim, a luz vindo, e ele subindo, e parecendo que estivesse com asas, o anjo, um cabo de aço descendo.
E aí eu prestando atenção dele falar, aquilo, chegou uma hora que me doeu um pouquinho o coração. Sabe por quê, amados? Todos estão preocupados em fazer tanta pirotecnia para deixar a igreja mais chamativa, e a gente tem tudo, sem precisar de nenhum tipo de pirotecnia. A gente tem o amor de Deus na nossa vida. A gente tem Cristo. Eu tenho tudo. Ah, pastor, mas ajuda. Eu sei que ajuda, amado, mas não é o principal e nunca será. Nunca vai ser. Por isso que às vezes eu gosto de ir em certas igrejas, principalmente as mais simples, que o microfone não funciona direito, sai glória a Deus, tudo dá errado. Aí você vê a palavra, aquela coisa simples. Às vezes a pessoa não consegue ler a Bíblia, é uma dificuldade incrível, mas você sente a presença do Pai. O pastor Jefferson contava de um testemunho que ele foi numa igreja. Qual que é a igreja que você foi? Que você falou? A do... Como é que é o nome da igreja? Você lembra? Entrou lá, e é aquelas igrejas simples, que as pessoas oram alto, cantam alto, louvam alto. E aí ele dizia assim: olha, eu senti a presença de Deus, porque a simplicidade das pessoas na busca do Pai, às vezes é melhor do que a minha e a sua, que vem aqui e exige de você mesmo algo que, poxa, eu vim aqui, eu preciso receber uma palavra desse naipe, porque se eu não receber desse naipe, tem algo errado. Eu venho aqui para adorar a Deus, porque Ele já me amou primeiro, e a minha preocupação é levar vidas à salvação. Eu estou salvo, eu preciso levar os outros à salvação. Eu sou da turma da luz, e você é da turma do qual? Ou é das trevas? Tem um filme chamado Anjos da Noite. Quem já assistiu? Gosta? Kate Beckinsale é a atriz principal. Ela é uma vampira, não é? Ela é uma vampira em que ela não pode andar de dia, pelo menos até o Anjos da Noite 4. Aí no 4 ela já pode andar de dia. Até isso o diabo quer usar de forma... precisa assistir os 4 para entender, não é? E tem lá os Lycans, que são os lobisomens, né? E ela teve uma filha com um Lycan, e a filha dela já pode andar na luz, porque tem o sangue do Lycan. Mas é engraçado isso, porque essas histórias são provocadoras a nós mesmos. Tem a turma que anda de noite, a turma que anda de dia, a turma que faz o bem e a turma que faz o mal. Você quer fazer o bem? Fale de Jesus. Traga as pessoas para Jesus. Se você trouxer uma pessoa, diz a Bíblia que se você levar alguém à salvação, você tem o perdão de uma multidão de pecados. O que será uma multidão de pecados? Outro dia eu fui estudar isso, pastor. Fui tentar entender qual era o numeral de uma multidão, não consegui encontrar ainda. Mas a Bíblia fala, em alguns outros textos, que Jesus pregava para uma multidão, e a multidão era 3, 4 mil pessoas. Imagina que você pode ter o perdão de 3, 4 mil pecados. Rapaz, se a Bíblia fala que a gente peca todo dia, porque quem fala que não peca, já está pecando. Quantos dias de vida eu tenho? Alguém pode fazer essa conta rapidinho? Faz aí, pastora, por gentileza. Se eu viver 80 anos... Não, se eu viver 80 anos... 80 anos, certo? 80 anos. Ô, perturbado, vou orar, hein? Se eu viver 80 anos, então...
365 dias vezes 80. 29.200. Se eu levar 29.200, divide para mim 29.200 por 4.000. Vai dar 7,5. 7,3. Se eu levar 8 pessoas a Cristo, provavelmente a minha vida terá o perdão e a salvação. Seria uma meta, seria um foco, não é? Tô pensando como seria a minha vida se eu tivesse uma meta como essa, de levar 8 pessoas a Cristo, fazendo essa alusão da multidão. Olha como Deus é bom, e nem isso a gente percebe. Como Deus nos ama tanto, como Ele disse aqui, Deus nos destinou à salvação. E a gente fica preso, encaixotado. Vai levar Jesus para a pessoa que está lá. Leva Jesus para as pessoas que estão do seu lado. Para encerrar, o último exemplo que eu tenho para dar. Hoje eu estava lá no escritório, e meu escritório tem uma salinha, e do lado ficam vários jovens que ficam trabalhando em redes sociais, porque eles trabalham para vários tipos de clientes, desde político a empresa, são moderadores de redes sociais. Eles ficam o tempo todo, Facebook, Twitter, Instagram, e vendo notícia, o tempo todo lá, e moderando, e fazendo resposta, dando resposta, e o tempo todo lá. E toda sexta-feira a gente tem um coffee lá, e como era princípio de carnaval, o que eles fizeram? Foram fantasiados. Aí as meninas começaram a pôr aqueles negocinhos de brilho aqui, puseram brilho nos meninos, aí puseram um chifrinho, o outro foi um não sei o que, aí chegaram em mim. Aí veio uma menina, mocinha, abriu a tampinha, posso colocar em você? E hoje eu fui de blazer e tal. Eu falei assim, olha, eu tenho cliente, não dá, mas eu gostaria de falar com você. Queria dizer para você que Jesus te ama. Quebrei o gelo, ficamos lá conversando, dando risada. Não precisei pôr brilho nenhum. Eles estavam lá comemorando o pseudo carnaval deles. E hoje a gente entra da sala e sai da sala, eles cumprimentam a gente, brincam com a gente. Eu sou da turma da luz, e a turma da luz brilha, não entristece. Ah, pastor, você vai pular carnaval? Lógico que não, amado. Mas eu posso estar no meio do carnaval e dizer de Jesus para eles. Como é difícil às vezes a gente entender certas coisinhas tão simples, tão fáceis, para a gente mostrar que Jesus está ali no meio dos pecadores. Tomamos café junto, demos risada, tem um rapazinho lá que sempre gosta de bater um papo comigo, a gente ficou conversando ali. Tudo isso aconteceu em meia hora. Em meia hora Jesus foi falado. Se lá na frente vai ter ou não vai ter, é outra história. Mas a minha parte eu estou fazendo. E você está fazendo a sua parte? Pai, nós te agradecemos por esta noite e pedimos que o teu Santo Espírito manifeste o teu agir, o teu querer, a tua vontade. Pai amado, eu peço a Ti agora, Senhor, que nós, como turma da luz, possamos fazer a diferença todos os dias. Senhor, eu intercedo pelo nosso mural de intercessão agora. Cada vida que está aqui, Senhor, em cada uma destas fotos, em cada um destes pedidos, o pedido, Senhor, do pessoal do motoclube. Pai, cada pessoa, Senhor, que está aqui, que o Senhor possa derramar sobre elas da Tua virtude, mas principalmente da salvação. Paizinho, eu abençoo, Senhor, cada uma destas famílias. Traga a Tua vitória, a Tua graça, o Teu mover, o Teu agir. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho certeza que quando nós nos movemos em oração, nós temos mais intimidade, Senhor, e podemos ouvir melhor todo o desejo do seu coração, para que o nosso coração, Senhor, seja ligado em Ti. Em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor,
e que esta palavra se confirme em nós como turma da luz, a turma que se preocupa em estar vigiando, estar fazendo a caridade, falando do teu amor. Pai, muito obrigado. Peço a ti, Senhor, que o Senhor dê graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.